Eu vou trazer uma mensagem de alerta sobre as nossas crianças, vinda do Espírito Santo para os nossos corações. Tem mães e pais que amam muito seus filhos, mas sem perceber, está impedindo eles de chegar até Jesus. Então fique comigo até o final desse vídeo para você entender, tá bom? Eu vou ler aqui 2 versículos diferentes, mas com o mesmo propósito, que fica em Provérbios 22:6, que diz assim: instruir a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E o outro fica em Marcos 10:14, que diz assim: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Essa palavra é para nos alertar, porque muitos, sem perceber, estão impedindo os filhos de chegarem até Jesus. Quando dizem, muitas das vezes, vou dar um exemplo aqui, quando dizem, hoje não vou levá-los à igreja, eles estão cansados, coitados, eles ainda são tão pequenos, depois eles vão entender, depois entende, depois eu levo. Cuidado! Tem muitos pais responsáveis, mães, que estão agindo como os discípulos, impedindo a criança de chegar a Jesus. Mas entenda, as crianças são almas, almas que precisam ouvir, sentir e viver na presença de Deus desde cedo. Porque o inimigo tem investido pesado contra as nossas crianças, nas telas, no celular, na escola, nas amizades e também na mente deles. Temos que tomar muito cuidado, até porque eu costumo a falar que Deus confiou a missão de cada um, papai, mamãe, de cuidar dos seus filhos aqui na terra. Mas um dia ele vai requerer. E o que você vai apresentar a ele? Lembre-se, enquanto seu filho é criança, a responsabilidade é sua, de ensinar o caminho de Jesus. E é por isso que precisamos agir agora, para não deixar que o inimigo ganhe espaço e nem tempo. Leve seus filhos para a presença de Deus enquanto há oportunidade, enquanto há tempo. Porque quanto mais cedo Jesus tocar neles, mais cedo ele sela eles. Mais cedo. Não espere o seu filho querer ir para a igreja. Leve-o, porque ele não tem querer. Ensina ele as coisas de Deus. Ore junto com ele, leia a Bíblia junto com o seu filho e seja um exemplo para o seu filho. E agora eu vou fazer uma oração para mãe, pai responsável. Então feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, hoje eu oro por cada mãe, pai, família, que o Senhor alcance-os com a sua palavra, dê sabedoria para cada um lidar com seus filhos, dá direção de como agir, desperta o coração deles, meu Senhor, para entender que os filhos são tua herança, que nenhuma distração, cansaço ou desculpa
Impeça essas crianças de chegarem até a ti. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que os nossos filhos, netos, não serão afastados da tua presença. Eles terão prazer em te servir, em te adorar e em te seguir. Eu profetizo, haverá um avivamento entre as crianças. E o Senhor levantará uma geração que conhece o teu nome e vive a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças. E eu não sou melhor do que ninguém, tá? Mas eu vou deixar um exemplo para a glória de Deus. Eu tenho uma filha de 8 anos e desde o nascimento dela, eu sempre ensinei para ela o que é certo, o caminho de Jesus. Como assim, Cassiane ensinou desde o nascimento? Sim, eu sempre levei a minha filha para a igreja, mesmo bebê, tá? Com 1 aninho, mais ou menos, ela pegou o microfone e começou a louvar. Eu só entendi, eu não entendia nada que ela estava cantando. Eu só vim entender no final, quando ela falou amém. E com 3 anos, sem saber ler, ela pegava a Bíblia, começava a falar como se estivesse lendo. Tenho vídeos dela orando, tá? Mas eu falo isso não para engrandecer a ela nem a mim, mas para a glória de Deus. Porque quando a palavra diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se cumpre quando a gente faz a nossa parte. E é por isso que eu digo, vale a pena ensinar desde cedo. Porque quando a semente é plantada no coração da criança, e é o próprio Deus quem faz crescer. Continue ensinando, orando, mostrando o caminho certo. Mesmo que pareça que seu filho não entende agora, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. E você vai ver o fruto do que você plantou. Deus vai honrar. Deus honra quem ensina no caminho certo.